bienvenidos a este podcast al cual nosotros llamamos Y este es el asunto, en el cual el pastor Eli y yo cada semana estaremos tratando un tema relevante con nuestro día a día. Y el tema a tratar esta semana es equilibrio emocional. Esta semana yo estaba leyendo una encuesta que dice lo siguiente, que a partir de esta pandemia, la población de esta nación confesó o admitió que el 38% de ellas han sufrido una depresión. 52% de ellas dicen que ya no saben qué hacer y no tienen ninguna esperanza de lo que será el día de mañana. Con todo esto que nosotros estamos viviendo, ¿cuál es la opinión o qué es lo que nosotros podemos hacer para poder tener un equilibrio o controlar nuestras emociones? Primeiro de tudo, pastor Carlos, e me gostaria também de saludar a todos que estão conosco a partir deste podcast. Primeiro que tudo é entender que nós não estávamos preparados para isso, em nenhuma área, em nenhum setor de nossas vidas. Não estávamos preparados economicamente, não estávamos preparados para enfrentar uma enfermidade, um vírus tão tremendo. E, ademais de tudo isso, nós nos demos conta que não estamos preparados emocionalmente. E é algo interessante que as emoções nos acompanham desde nossa niñez, desde que nós nascemos e vamos viver toda a vida, porque nós somos seres emocionais. E este momento que estamos passando nos hace ver o seguinte: nós temos cuidado de todos os detalhes de nossas vidas. Nós nos cuidamos da questão financeira, nós cuidamos da carreira, nós invertimos em nossa carreira, nós tratamos nosso corpo, verdade? Quantos ginásios foram abertos em esses últimos anos e quanto nós vemos a gente preocupada com a saúde, com o corpo. Então, nos preocupamos com tudo, mas não nos preocupamos com o emocional. E o emocional juega um papel muito importante em nossas vidas, porque qualquer coisa que nós vivamos, hagamos ou nos relacionemos vai involucrar o emocional. E o emocional há que tomar cuidado em lo emocional. Então, em primeiro plano, nós nos damos conta disso, que havia um descuido de lo emocional. E quando lo emocional, porque este encerro ha cobrado isso, ha cobrado inteligência emocional, ha cobrado controle emocional, nos damos conta que muita gente não tinha suas emoções, vamos dizer, bem estruturadas. Entonces, si nosotros partimos de ese punto, podríamos llegar a la conclusión que las emociones podrían ser la base para el bienestar de un individuo. Em grande parte, sim. Nós necessitamos ter nossas emoções bem estruturadas para que vivamos bem. Porque podemos ter dinheiro, podemos ter êxito, podemos ter fama, mas se lo emocional, e hemos visto em esses últimos anos, quanta gente de dinheiro, quanta gente famosa, que han demonstrado que su emocional estava fragilizado. Então, essa é a coisa que hoje em dia se está ponendo mais atenção. E nós damos graças a Deus a lo que a ciência ha avançado na questão das emoções. Nunca se ha estudado tanto lo emocional como nos dias de hoje. Quanto avanço hemos tenido em lo que é lo emocional e como os assuntos das emoções estão mais práticos, estão mais acessíveis, estão mais compreensíveis, porque há uma preocupação de expertos, de doutores, de científicos em estudar mais isso, porque se han dado conta
que sem lo emocional estruturado, la vida humana es un desastre. Entonces necesitamos, sim, estruturarnos emocionalmente. Usted dijo algo que me llamó la atención. Dice, desde que nosotros somos personas, nosotros traemos las emociones con nosotros. Y tocando ese punto, yo quisiera abrir una encuesta, una pregunta. ¿Una persona puede ser afectada emocionalmente desde su niñez, de una muy temprana edad, y acarrear ese podríamos decir, ese problema o ese daño en sus emociones para el resto de su vida? Hay una definición acerca de las emociones que dice que las emociones es un proceso neurobiológico, o sea, involucra nuestro cerebro y involucra también lo biológico. Entonces, como las emociones son estimuladas, como nosotros evidenciamos emoción a través de estímulos, porque las emociones es una respuesta a un estímulo, sea un estímulo ambiental o sea un estímulo de los sentidos que nosotros tenemos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que vemos, todo eso produce ese estímulo que en nuestro cerebro, una estructura de nuestro cerebro llamada sistema límbico, al recibir esta información, manda un mensaje o manda un estímulo para el tálamo y hipotálamo, y eso rápidamente, dicen los científicos que en la mitad de un parpadear, eso llega al sistema endócrino, que son nuestras tiroides, el páncreas, a nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras glándulas, que es el sistema endócrino, y el sistema nervioso central o autónomo. Entonces, rápidamente, por ese estímulo, alcanza todo nuestro cuerpo, todas nuestras células son afectadas. Entonces, lo emocional es algo muy importante y que nosotros podemos ser afectados. Y usted me preguntó, ¿podemos ser afectados desde la niñez? Podemos ser afectados desde el vientre. Desde el vientre podemos ser afectados en lo emocional. Entonces, es comprobado, es ciencia, que el efecto en el vientre de la madre escucha. No tiene el discernimiento, pero escucha y es afectado por todo este ambiente que vive esta madre embarazada. Entonces, a partir de este momento, hay que tener cuidado en lo emocional ya de este feto, de esta criatura en el vientre de la madre, porque se puede sim ser afectado desde la niñez. Entonces, desde muy temprana edad, usted mencionó, el feto puede tener el discernimiento de lo que es una palabra de amor a una palabra de rechazo. Claro, porque sabe que las palabras tienen fuerza. Y se siente cuando tú dices una palabra de reprobación y una palabra de aprobación. Essas palavras em si têm peso, e lo emocional nós somos afetados por isso. Então, uma coisa é que eu diga uma palavra para ti de aprovação e use um tono de voz que não te pareça uma aprovação, te pareça uma reprovação. Então, a palavra como que ganha força. Então, todo isso nos afeta. E em el ventre, lo que el feto siente es el peso de esta palabra. Entonces,
eso afecta lo emocional. Entonces nosotros deberíamos poner atención toda la vida en lo emocional. Y ya se dice hoy, los estudiosos, que quien sabe tratar y controlar y administrar sus emociones vive bien. Ya que las palabras afectan las emociones, una palabra de aprobación o una palabra de rechazo tiene el mismo peso en las emociones de un individuo si viene de una persona a la cual es importante para él a una persona que no tiene ninguna importancia para él. Sim, e depende também del peso que a pessoa que recebe a palavra põe na palavra. Porque aí está el lidiar com nosso emocional, como nós outros proteger nosso emocional. Que esta palavra para mim signifique alguma coisa. Tem peso, porque quem tem autoridade sobre minha vida, quem tem importância sobre minha vida, as pessoas que são queridas para mim, essas têm mais acesso a minha emocional. Ou seja, eu me abro mais emocionalmente a essas pessoas. Lo que eles dizem, lo que eles me falam, tem mais uma importância para mim. Então você vê como é importante quando nós escutamos uma palavra de aprovação de nossos padres. Verdade? Por quê? Porque nós outros estamos tão ligados emocionalmente, estamos tão abertos a nossos padres ou às pessoas que queremos, que o que eles digam para nós outros é importante. Porque há gente, por exemplo, que pode ter a aprovação de todo mundo, mas se ele não tem a aprovação de seu papá, é uma pessoa infeliz. Eu conheci muita gente assim ao longo de minha vida, que aunque eles tinham a aprovação da gente, aunque eles chegaram quizás a um nível de satisfação e de logro, de lograr algo na vida, e receber a aprovação da gente, receber os elogios da gente, pero não recebi isso de uma pessoa como o papá, como a mamãe, como gente cercana de ele, lhe hace falta. Então poderíamos dizer, pero tu estás sendo aprovado, tu estás sendo aplaudido, a gente te ovaciona na calle. Sin embargo, esta ligação que temos com as pessoas cercanas hace falta. Então, as palavras ganham peso porque essas pessoas queridas, para elas, nós outros estamos mais abertos emocionalmente. Porque eu posso sair na calle e alguém da calle que eu não conheço me dizer algo agressivo. E eu facilmente lido com isso e quizás isso não me afete em nada, ok? Pero uma pessoa querida tua dizer a mesma palavra tem um outro sentido. Então, a palavra ganha poder também por as pessoas que dizem essas palavras. Em si, todas as palavras de aprovação e de reprovação têm seu valor. Sin embargo, quando são pessoas mais cercanas a nós outros, de mais importância a nós outros, ela tem um peso doble. Por quê? Porque emocionalmente nós outros estamos mais abertos a essas pessoas. Eu digo aberto porque nós outros nos cerramos para não ser heridos com a gente que nós outros não conhecemos. Pero os que conhecemos, nós outros abrimos a guarda. Então, essas pessoas têm mais poder para nos afetar, seja positivamente ou negativamente, que outros que quizás eu não conosco. Isso não quer dizer que não pode ser afetado. Sim, vai depender muito de como eu estou estruturado emocionalmente, como minha estrutura emocional está. Me acuerdo una vez nosotros estábamos teniendo una conversación y usted me comentaba una experiencia o un ejemplo de alguien que llamó a una persona de algo y esa persona se puso muy furiosa. Qué sé yo no me acuerdo si era un apodo o si era un estado físico de esa persona, y esa persona se volvió furiosa. Y un amigo que estaba con él le dijo, pero mira, espérate, antes de que te pongas furioso,
¿tú eres eso que te está diciendo esa persona? Y él dijo, no. Entonces, ¿por qué te pones furioso? Yo creo que eso da la demostración de una persona segura emocionalmente. Porque cuando uno sabe lo que es, cuando uno tiene certeza de lo que es y certeza de lo que no es, nuestras emociones son más fuertes. Y puede una persona llamarnos de algo, compararnos con algo, cuando nosotros estamos seguros, eso no nos afecta. En el lenguaje popular o callejero podríamos decir esto nos resbala. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro, claro, claro. Ese es el problema, por ejemplo, de una muchacha o un muchacho abusado en su niñez. Él pasa a tener un conflicto muy grande porque él no tiene clara la figura o la imagen de quién él es, de quién es él. No tiene. Entonces, ese conflicto le da vulnerabilidad. Y cuando, esa es la primera cosa, una de las primeras cosas que es formada en nosotros, esta identidad, ¿verdad? En la casa, el niño, él va formando la identidad, va teniendo su estructura de identidad a partir del papá, a partir de la mamá. Por eso un hogar bien estructurado forma estructuras emocionales buenas. Un hogar desestruturado tiene gran posibilidad y probabilidad de tener personas emocionalmente desestruturadas. ¿Por qué? Porque se pierde toda esta facilidad y este ambiente que forma nuestra identidad. Entonces, mientras nosotros vamos crescendo y nos vamos identificando, nosotros vamos tomando consciência de quem somos, como pessoas, como indivíduos, como cidadãos, como hijos. Então, isso nos ajuda bastante a lidiar com as coisas que são coisas que passam na vida. Por exemplo, quem de nós outros não já recebeu apodo? Verdade? Mas eu me acordo quando eu era pequeno, mi papá y mi mamá siempre enseñaban, no hace caso, porque si te hace caso de eso, te pega, sí. ¿Verdad? Pero para que aprendas a lidiar de eso, tú tienes que estar consciente de quién tú eres, cuál es tu identidad. Y eso es muy importante. Todo esos asuntos que nosotros estamos tratando, nos deja muy claro que la sociedad que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, la generación que estamos viviendo, y principalmente ahora enfrentando eso que estamos enfrentando, porque el encierro provoca, ¿verdad? El encierro te provoca a sacar el mejor tuyo y el peor tuyo. Entonces eso está demostrando que en la gran mayoría esta generación que estamos viviendo está muy enferma emocionalmente. Y eso es muy nítido. Ver gente que tú dices, wow, él tiene todo para ser feliz, pero no lo es. Y no es porque no tiene lo que quería tener, no ha logrado lo que quería lograr, no, es porque lo emocional de él está debilitado. Es gente que se toca mucho, vamos dizer, es muy afectado por el ambiente, por el sistema, por la vida que está viviendo, por el aislamiento. En esa época a gente vivendo solo. Yo supe historia de viejitas que eran solas, están encerradas, solas. Entonces la gente llama por teléfono y empieza a hablar con ellas para dar un poco de sentido en la vida. Entonces esa generación que estamos viviendo es una generación que tiene mucho avance y que podría ser la generación más feliz, no lo es. Porque tratamos todo, pero no demos atención en lo emocional o a lo emocional. Y una persona que es afectada emocionalmente desde muy temprana edad
y que viene acarreando con eso por toda su vida, llega un momento que él se da cuenta que sus emociones están débiles, que no tiene un equilibrio emocional y eso le afecta en diferentes áreas de su vida, como usted lo explicó. ¿Existe solución para esas personas? Claro, claro, siempre existe solución. No hay caso perdido. Entonces, el primero esa es una cosa importante, conciencia. Uno se da conciencia de que en verdad él necesita de ayuda. En lo emocional hay fases, ¿no? Hay etapas, o hay niveles. Hay niveles de problemas emocionales que ahí en el ambiente, la relación, convivir con otro mundo, convivir con otras personas, se acercarse de personas que abran los ojos, que le levanten, se enderechan. Pero hay otro nivel de problema emocional que necesita de tratamiento técnico, necesita de ayuda técnica, necesita de psicólogo, necesita de psiquiatra. ¿Por qué? Porque ya es un problema ya avançado, já se transformou em uma enfermidade que necessita de ajuda médica. Sin embargo, sempre há solução. Em na grande maioria dos casos que nós estamos conversando agora, está em nível de consciência, verdade? Porque eu he aprendido que lo emocional também nós nos educamos em isso. Aí um psicólogo americano, escritor, que hizo muito popular o término inteligência emocional, que é o que está sendo mais escuchado hoje em dia, inteligência emocional. E é interessante porque a inteligência emocional pode ser adestrada, nós podemos treinar-nos em lo emocional para poder lograr o que queremos, para viver uma vida satisfatória. E isso é muito interessante porque há coisas em nossas vidas que nós não podemos definir. Nós não podemos definir o tamanho de nosso pé, a não ser que hagamos uma cirurgia. Não podemos definir o tamanho de nosso nariz, verdade? O tamanho da oreja, porque isso está intimamente relacionado com nosso ADN. E eu digo uma vez mais, a não ser que hagamos uma cirurgia, mas naturalmente não podemos. Tu não pode dizer, meu filho, ele vai nascer e vai nascer com a oreja pequena, vai nascer, eu não quero que ele nasça com meu nariz. Nós não podemos alterar isso. Pero a inteligência emocional nós podemos educar, podemos melhorar, podemos adestrar-nos a lidar com todo esse ambiente que nós lidiamos e sair bem. E isso é em treinamento. Então, quando meu papai e minha mamãe diziam, não haga caso, eu sem querer, sem saber, porque é óbvio, não eram psicólogos nem psiquiatras, mas sem querer, sem saber, eles estavam me ensinando como lidar emocionalmente com o que nós temos que lidar, porque todos nós vamos enfrentar a vida, todos nós vamos a um ambiente de trabalho e em muitos lugares não seja mais sano que haja, mas se nós nos treinamos emocionalmente, vamos circular em estes lugares e vamos sair sem ser afetado negativamente, verdade? Então, isso é muito importante. O emocional juega um papel, tem uma função muito importante em nossa felicidade. E nós temos que aprender a lidar com isso. E aproveitando, principalmente na igreja. Porque, às vezes, nós somos muito creyentes que a oração, mas não cuidamos áreas de nossas vidas que são áreas que necessitam nossa atenção, verdade? Consciente. E isso é importante.
Hablando de lo emocional, usted nombró dos ambientes, el ambiente de trabajo y el ambiente de la iglesia. Una persona desestabilizada, desequilibrada emocionalmente, puede contagiar a personas de su alrededor. Porque, por ejemplo, yo he escuchado ejemplos que hay mascotas, animales que tienen problemas de estrés y cuando van a averiguar, a estudiar cuál es el ambiente, se dan cuenta que su amo es el que está estresado, es el que está desequilibrado emocionalmente. Entonces, vuelvo y regreso a la pregunta. ¿Es contagioso el desequilibrio emocional? Claro, claro. Imagínate, la Biblia dice que es mejor vivir en una casa en luto que en una casa donde haya una mujer, vamos a decir, que reclama. Entonces, ¿por qué? Porque ese ambiente se vuelve un ambiente enfermo. No solamente la persona que está enferma va a empeorar, pero va a contaminar a los demás. Imagínate, tú estás junto con una persona que solamente grita. Llega un momento que tú empiezas a gritar también. Ya se vuelve costumbre. Costumbre. Y uno no se da cuenta. Sí, uno no se da cuenta porque eso te va afectando. Yo dije al principio que la emoción ella es la respuesta a estímulos. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros sentimos, oímos, se va a desarrollar en una emoción. Nuestro cerebro va a producir una emoción. Entonces, va a ser de dentro para afuera. Y la palabra original para emoción quiere decir eso, haciendo una traducción libre, sacando de adentro hacia afuera. Entonces, y la emoción es eso. La emoción es sacar lo que está adentro hacia afuera. Un individuo que grita, que solamente sabe gritar, adentro de él hay alguna cosa que produce eso. Una persona que siempre está murmurando de la vida, hay alguna cosa dentro de él. Eso es algo que está explotando desde adentro. Entonces, es obvio que lo emocional puede contaminar. Puede contaminar. Una esposa que casa con un individuo abusivo, ella vai se transformar emocionalmente. Por quê? Porque ele vai contaminar. Pode ser que ela não seja abusiva, mas passa a ser uma pessoa que se resigna ao abuso. Então, emocionalmente já está afetada. ¿Verdad? Então, há muita gente que era alegre e de repente se casa com um indivíduo assim, que grita, que abusa. Então, essa pessoa vai bajando o brilho da mirada, já é uma pessoa quase depressiva, a sonrisa se vai, emocionalmente está sendo afetada, porque isso são suas emoções. Como eu disse ao princípio, tudo que hagamos, que vivamos, que pratiquemos, vai involucrar emoção. Nós outros somos seres emocionais, não há como separar. Não há como separar, por exemplo, o creyente espiritual de lo emocional. Vamos sempre, porque lo emocional é o que vai reflejar isso. Quando eu estou lleno de Deus, eu quero gritar, eu quero saltar, eu quero sorrir. Isso é emocional. Não pode, nós não podemos diferenciar disso. Es interesante lo que usted dice, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo trabajé con un líder, el cual era un hombre muy bien sucedido, pero era un hombre que emocionalmente era muy inestable, en el sentido de cuando las cosas no iban como él había dicho o él había planificado en su cabeza, sus emociones salían a flor de piel, gritar, tirar puertas, enojarse, no hablar con la gente, y empecé a darme cuenta que mis emociones empezaron a ser afectadas. En un momento, en un trabajo que a mí me encantaba hacerlo, pasé a no disfrutar de ese trabajo, hasta el punto que yo me di cuenta, esa persona me está afectando y yo tengo que cuidar mis emociones.
De la misma manera como una persona puede afectarte de una manera negativa, también te puede afectar de una manera positiva. Como usted dijo, aquella persona que te da una palabra de aliento, que te levanta el ánimo, esos son cosas que te ayudan en tus emociones. Sí. ¿A quién no le gusta estar con gente alegre? A todos, ¿Verdad? claro. Un sujeto que sempre está cantando, sempre está feliz. Oh, eu quero caminhar com esse indivíduo. Para mim é melhor caminhar com gente alegre, vamos dizer, e pobre, que com rico, Claro. que não seja feliz. Então, aí está. O ambiente que nós vivimos, nós temos que saber e ter a consciência de que se este ambiente é um ambiente bueno para mis emociones, y eso es cuidar de las emociones. Entonces, a veces si hace, vamos a decir, es negligente con eso, y en un momento necesario, lo emocional está desestructurado. Fue eso que pasó ahora. Es eso que está pasando. Usted ha visto de cómo subir los números, los casos de divorcio. De divorcio, sí. Entonces, es verdad, cuántos casos de gente que ya no soporta estar dentro de la casa, y no dice soporta, no soporta porque ese ambiente está como que tóxico, porque lo emocional está fragilizado, el ambiente emocional está fragilizado. Entonces, el ambiente, yo tengo que cuidar el ambiente también. Como tú dijiste, el trabajo tiene que ser un ambiente bueno para mí. Yo tengo que lidiar con gente quizás que se estresse un momento, pero que no sean personas estresadas, porque hay gente que son estresadas por vida. Y una persona de esas vamos, yo voy a usar una palabra media pesada, es un infierno vivir con una persona así, trabajar con una persona así. Entonces, nosotros necesitamos cuidar lo emocional. Pero como yo dije al principio, lo emocional puede ser entrenado. E tu dijiste duas coisas aí bem interessantes. Primeiro, uma das coisas, e eu estou lendo um livro agora que é maravilhoso, chama-se Gestão Emocional, é de um psiquiatra, e é muito tremendo este livro. E uma das coisas que ele habla acerca desse treinamento é as pessoas que são precipitadas em falar, em dizer, em dar respostas sem pensar. Porque uma pessoa assim, ela sempre vai liberar uma palavra da qual se vai arrepender. Sí. Porque em sua estrutura emocional ele tem que dar uma resposta. Sabe, gente assim que te desafia, ou não desafia, pero que te provoca, e tu parece que diz, não, eu não posso ir para a casa sem dar uma resposta desse indivíduo. Este é um perigo, porque tu vas abrir uma porta para emocional que te podes convertir em alguém terrível. Então, pensar antes de dizer uma palavra, pensar em meio de um conflito, esse é o exercício mais nobre que nós devemos aplicar-nos a ele. E isso é em treinamento. Quando nós outros começamos a exercitar isso em meio de conflito, por exemplo, parejas se dizem coisas que depois eles se arrependem, verdade? E coisas, como diz, é como flecha lançada, palavra dita não regressa. Então, há momentos que nós temos que aprender, isso é exercício, isso é disciplina. Não, eu não vou contestar agora, eu vou me calhar, eu vou contar 5 segundos. Hacer todos os exercícios para não liberar uma palavra em um momento de tensão, porque nós outros podemos matar uma pessoa e o que nós outros não queríamos fazer. Então, é bem importante isso, aprender a treinar nossas emoções, como nós outros vamos fazer com isso. E com isso, nós outros vamos logrando ter um nível de vida e uma qualidade de vida melhor, porque o emocional em um grande porcentagem é o responsável por nosso bem viver, verdade? Claro. Yo admiro mucho
personas que tienen liderazgo. En mi vida yo tengo mentores, yo tengo líderes a los cuales yo admiro, pero yo soy una persona que observo mucho antes de llamar a esa persona un buen ejemplo para que yo pueda seguir. Y una de las cosas a las cuales yo me fijo es cómo esa persona se comporta delante de una dificultad, cómo esa persona se comporta delante de una mala noticia o de un desequilibrio en el medio ambiente, porque de esa manera yo me doy cuenta cómo están sus emociones. Lamentablemente hay muchos líderes, tanto hubo en la Biblia como existen los días de hoy, siempre van a existir, que son líderes, son buenos líderes, pero podrían ser mejores si supieran controlar sus emociones. Entonces, fundamental para mí, en lo personal, de un líder es que tenga sus emociones controladas. No quedamos exentos de a lo mejor salirnos de nuestras casillas por falta de una palabra, pero que no sea todo el tiempo en ese sentido. ¿Usted piensa que eso es una buena característica de un líder? Claro, es la principal. Es la principal. Y tú sabes que hoy en día las grandes corporaciones valoran más aquele candidato a um puesto que tenha esta inteligência, vamos dizer assim, inteligência emocional, que é o que tem conhecimento, é o que sepa lidar com as situações, porque é aí onde vai ser a diferença, claro. Quem sabe lidar com uma situação de pressão, em um momento de tensão, como vai reaccionar? Porque um indivíduo, ele pode ser todo, pode ter todo, pode ser o melhor profissional, mas em um momento de tensão ele pode destruir toda a carreira dele. Sim. Verdade? Sim. Nós, por exemplo, temos aí na Bíblia o caso de Saul. Saul era rei. E aparece Davi na escena, na vida de Saul. Saul lo quiere, promove a Davi. Davi, é óbvio, já venia sendo levantado por Deus. Agora, Davi vai às batalhas e Davi ganha todas. E chega um momento, um evento na vida de Saul e Davi, está em 1 Samuel 18, que eles vêm entrando na cidade e as mulheres começam a cantar. Então, elas começam a exaltar os hechos de Saul, pero sobre exaltar os hechos de Davi. E diz a palavra, o texto bíblico diz que Saul se enoja. Então, o que é isso? Desequilíbrio emocional. Correto. Porque quem era Saul? Era o rei. Sim. Quem era Davi? Vamos dizer, era um general de ele. Deus tinha esses planos, mas Saul não sabia. Claro. Ok? Então, Davi, por el simples hecho de que as mulheres estavam cantando mais a Davi, estavam sobresaltando mais os hechos de Davi, que em verdade era, ele se enojou. E nós vamos ver na história de Saul, tem muito a ver com essas coisas de celo, de lo emocional. Então, há muitos líderes assim. Há líderes que se assentam em el trono e de aí ele não sabe, são emocionalmente débeis. Quem levantou? Deus. Ele não sabe quem é ele. Então, essa característica é algo bem importante na vida de qualquer líder. Eu não diria solamente líder, eu diria de todo ser humano, porque todo ser humano é líder de si mesmo. Sim. ¿Verdad? Si él no sabe liderar, y ahí está, si él no sabe tener dominio de sus emociones, él no tendrá dominio de ninguna situación. Porque más tarde, menos tarde, eso se va a explotar.
y si va a explotar en la situación, en el cuadro de situación, quizás el menos propio, si va a explotar por algún lado. Entonces, el equilibrio emocional es algo fundamental en la vida de aquel que quiere vivir bien, que quiere disfrutar de la vida, que quiere tener una vida de satisfacción. Él tiene que cuidar su carrera, tiene que cuidar su vida espiritual, tiene que cuidar la vida relacional, pero además de todo eso, él tiene que cuidar su emocional, tiene que poner atención a lo emocional. Además de eso, tiene que cuidar lo emocional de la gente que lo rodea. Entonces, es eso. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Yo quiero agradecer al pastor Eli y su sabiduría para ampliar este tema que es tan necesario en los últimos días. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles, tiempos donde usted tiene que, hoy más que nunca, diría yo, tener un equilibrio de emoción. Como hemos discutido y usted aprendió hoy, no tan solo afecta a usted su vida, pero también afecta a todas las personas que están a su alrededor. Yo quiero terminar diciéndote lo siguiente: la vida es maravillosa, la vida es bella. No permitas que un momento que es pasajero, porque lo es, te afecte en tus emociones. Tú tienes el control de tus emociones, pero también quiero decirte, como dijo el pastor Eli, si tú te das cuenta que tú necesitas ayuda, ya sea profesional, ya sea espiritual, por favor, búscala para que te puedan ayudar. Una vez más, la vida es bella y es corta. Vamos a vivir lo mejor de Dios para nosotros. Gracias una vez más por habernos acompañado en este primer podcast de muchos que haremos. Por favor, mantente sintonizado y muy breve estaremos contigo una vez más. Chao.